Olha aí, ó, a mera aí, a primeira que nós carreguemos, olha. Olha. Aí, ó, a primeira que nós carreguemos. Aqui, pessoal, é a triste realidade do produtor esse daqui, ó. Tomate todo bom sendo jogado no mato porque não tem preço. Você já reparou que quando dá lucro todo mundo aparece, mas quando dá prejuízo sobra só pro produtor? Pois é, na roça a regra é clara, viu? A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. E adivinha quem é? Hoje você vai ver que o homem do campo vive trabalhando muito e muitas vezes ganhando pouco ou até ficando no vermelho. Hoje eu quero mostrar a realidade que nós, produtores rurais, estamos passando. Lixo. Alimento virando lixo, porque não tem valor algum. Não tem mercado. Quem compra? Quem não resta é jogar fora. Isso me deixa muito triste, sabe? Porque um pimentão, para você catar ele, você tem que cuidar dele durante 90 dias. Pensa vocês trabalhando 90 dias e na hora de colher, tem que jogar fora? E as contas, como é que fecha? Essa é uma briga antiga, viu? E o produtor tá sempre no meio do tiroteio. De um lado, o mercado paga uma mixaria pelo produto. Do outro lado, você vai no mercado da cidade e o preço tá lá em cima, viu? A pergunta que não quer calar: quem tá ficando com esse dinheiro? Porque quem planta, colhe, cria e sofre não é não, viu? É o famoso trabalha igual condenado e ganha igual a um coitado. E quando entra o governo na história, aí a coisa complica ainda mais, né? Insumo caro, imposto alto, pouca proteção ao produtor rural. O produtor investe, arrisca tudo e quando precisa, muitas vezes, fica a ver navio. Olha o caso do leite. Enquanto a indústria e o atravessador seguem firmes, muito produtor está largando a atividade, porque não fecha a conta. É triste, mas é real. No fim das contas, o homem do campo fica espremido entre dois gigantes e sempre leva a pior. Não deu certo, mas nem por isso se afrouxemos. Tomamos nos olhos, mas ano que vem a gente tenta de novo. Quem sabe com um governo novo mude as coisas. Fazer o quê? Num país que vive de Bolsa Família, né? É isso aí que dá no comércio. 75 centavos é o preço da cebola hoje. Agora me diz, isso paga o nosso trabalho? Aí, rapaziada, rocha liberada, jogou fora porque não tem preço. Não compensa pagar o frete, ó. Da pitaia aqui, ó. Jacinto Machado, Conceição e Capitaia. E toda a região tá assim também. Não tem mais onde botar pitaia. Então daí a gente incentiva o pessoal a não plantar mais. Porque foi prometida a compra da pitaia nossa aqui. Incentivar mais a plantar, eu plantei bastante pitaia, porque foi incentivo, né? Não é porque eu quis. Incentivado. Plantei várias variedades de pitaia aqui. E infelizmente hoje não tem mais venda. Porque sobrou pitaia. Eu fiz tudo certo, eu me dediquei, eu caprichei, e mesmo assim dá tudo errado. Desistir nunca. Olha só, a planta de caca aqui, ó. Pronto para vender. Tá madurando, ó. Olha só. Ó. Então, a gente poda, cuida, trata. Tá aqui, ó. Pronto para colheita. É uma fruta que não é recomendado botar na câmera fria. Devo ter aí umas 700, 800 caixas, pomar. E agora é o momento de vir os pedidos. Não tá vindo pedido. O que vai acontecer aqui se em 10 dias não tiver comprador? Vai tudo abaixo. Nem a 2 pila o quilo não estão querendo. Nem a R$1. Não tem preço. Aí, ó. Que prejuízo do produtor, ó. Nem colheu direito a goiaba. Perdeu tudo. Ó, tudo os pés. Ó, no chão. Que fruta, ó. Pegar até quebrado. Tanta goiaba de ação. Aí, ó. Tudo os pés. Olha. Bom dia, pessoal. Aí, ó. Tanto de fruta que eu tô jogando fora. Ontem já dei mais de 30 caixas pra turma. Aí, ó. Dá 1.700 quilos de fruta que eu vou ter que jogar fora porque não tive venda. Não tive tudo fruta boa. Aí, ó. Aí, galera, ó. Caminhãozinho do Gleice aí, ó. Jogando fora a fruta aqui na chácara do meu sogro. Isso é uma judiação, rapaz. Isso é uma vergonha com todos os produtores. Aí, ó. Veio de lá, ó. Refugou a carga quase toda. 99% da carga foi refugada.
Quando a gente pensa que tá ruim, um dia a gente recebe notícia pior ainda. Vim aqui colher para adiantar, né? Para colher sozinho, né? Porque o preço estava ruim, não compensa pagar camarada. Agora eu tô colhendo aqui, colhi, aqui tem 5, entreguei 2 pro rapaz para embandejar. Agora o que leva para Campinas já mandou mensagem para mim lá do Ceasa mesmo. Ele falou, olha, não fico colhendo muito não, que eu não consegui nem vender, que veio para cá hoje. Tá tudo aqui na pedra sem vender, para vender quarta-feira ainda. Mas como é que vai colher, gente? Então, tem que largar no pé sem colher, ué. Se não vende, não adianta colher e fazer mais enchimento no Ceasa. Eu tenho um alqueiro de cacau aqui. No meio desse um alqueiro de cacau, eu plantei em volta de umas 400 mudas de banana. Aí aqui a banana tá perdendo no pé, porque nós não dá conta de consumir esse tanto de banana, né? Agora deixa eu falar para vocês. Aí vocês vão me procurar assim, e por que que não vende essa banana? Pessoal, a banana ela é barata demais. Aí aqui para mim cortar ela, botar até onde o carro pega, fretar um caminhão, levar para a cidade mais perto que tem aqui de nós, que é Altamira, vai dar mais de 100 km. E eu pagar um frete de um caminhão não vai compensar, porque a banana é barata, então não compensa. O que está acontecendo é isso aí, né? Aí eles embandejam, o preço fica muito alto para o consumidor, né? Aí o produtor que lasca, né? O supermercado não perde, porque tem a margem de lucro dele. O atravessador que entrega, que coloca na bandejinha também, ele não perde. Ele joga fora aquela mercadoria que está lá, né? Que fica velha na prateleira. Mas ele repõe, mas ele desconta tudo em cima do produtor, né? Você vê, ontem eu estava vendo preço de bandejinha, de tomatinho, 8,50 uma bandejinha. Tomatinho ninguém quer comprar, nem os compradores não estão querendo comprar para levar para o Ceasa. Estão pagando R$2 o quilo aqui na roça, se quiser. A bandejinha lá dá 200 gramas, é 8,50. Abobrinha, estava vendo o preço lá ontem, estava vendo na base. 3 bandejinhas de abóbora, estou pagando uma caixa de abóbora aqui na roça. É o que está acabando com o produtor tudo. Se um saco de cebola de R$8, não compensa tirar da roça não. Tô com quase 120 caixas de abobrinha aqui na varanda. E sabe quanto que eu recebi por cada caixa dessa daqui? De 7 a 8 reais. Ah, mano, mas tá um preço muito bom, né? 7 a 8 reais. Gente, não paga o meu tempo de estar ali catando, de ficar daí 5 até 7 meses. Tem que catar, tem que lavar, tem que encaixar, tem que separar. Isso aqui tá sendo uma caixa fraca. 7 a 8 reais eles normalmente pagavam numa caixa fraca, né? Então, eu não tô reclamando, né? Pelo menos tem que estar recebendo alguma coisa. Mas não paga os gastos que a gente tem, né? De veneno, adubo, né? Gente, não paga nem a semente, né, Bob? E quando parece que não pode piorar, vem o clima para dar o golpe final. É seca quando precisa de chuva, é chuva quando precisa de sol, é geada, granizo, vento forte. Parece que a natureza resolveu testar a paciência do caboclo. E o pior, viu? Quem sofre não é quem polui lá nas grandes cidades, é quem tá ali no campo, vivendo da terra junto da natureza. É lavoura que se perde inteira, é investimento de meses indo embora em questão de horas. É o tipo de prejuízo que não tem negociação, não tem conversa, só resta olhar para o céu e dizer, agora já era. Olha, gente, isso aí é o fruto do trabalho, vendo tudo no chão, tudo destruído. Olha os frutos, breda, coisa mais linda. Olha aí o que sobrou. Olha aí, acabou com 10 mil pés de abacate. Esse é o... A gente constrói, trabalha com tanto sacrifício. E olha aí, tudo no chão. Morar longe da cidade tem suas vantagens, viu? Mas também cobra caro. Quando acontece um problema sério, o socorro demora. Às vezes, demora demais. Falta de energia numa granja, em poucas horas, pode morrer um monte de aves sufocadas sem ventilação. É prejuízo que dói no bolso e na consciência. Incêndio? Até chegar a ajuda, gente, o estrago já tomou conta. Praga na lavoura, quando você percebe, já virou um exército destruindo tudo. E tem coisa que até parece castigo. Raio caindo no pasto e matando vários animais de uma vez só. O sujeito cria, cuida, trata e perde tudo no estalo. É o tipo de situação que quem nunca viveu nem imagina como é. Pessoal, a vida do produtor rural ela é marcada por diversos desafios,
Hoje, durante a manhã, teve uma tempestade muito forte aqui na nossa região. E aqui temos 2 vacas leiteiras que foram acometidas por raio durante essa tempestade. Provavelmente elas vieram se abrigar embaixo dessa árvore durante a chuva e acabaram aí perdendo sua vida, né? Gente, misericórdia, olha o tamanho dessas pedras! Meu Deus! Meu Deus, vai quebrar as telhas! Jesus amado, olha aquilo! Meu Deus, olha o telhado, olha isso! Quebrou tudo o telhado, quebrou todo o telhado, Jesus amado, olha o chão. E hoje foi dia de fazer um serviço que a gente não gosta muito, mas que é necessário fazer, que é derrubar a roça de mamão. E para isso vou utilizar 2 Valmet 85, pensa no extrator bruto e um cabo de aço. E para fazer o serviço tem muito mistério não, moçada. É acoplar o cabo de aço nos 2 tratores e ir puxando do lado das carreiras. E só deixar que quem vai fazendo todo o serviço é o cabo de aço. Vai passando, vai derrubando todos os pés de mamão. Corta no tronco do mamão mesmo. O único segredo que tem é os tratores andar alinhadinho, lado a lado, paralelo um no outro. Chega até a ser bonito de ver esse serviço. E tem uma coisa, e rende. Serviço desse aí é ligeirinho para fazer, a gente já passa por cima dessa roça, derruba tudo. Rapaz, tem horas que é melhor trabalhar de carteira assinada do que trabalhar para si, viu? Trabalhar autônomo. Porque é complicado, viu? Principalmente aqui. Você trabalha na expectativa de dar no fim do mês, no fim da semana, ter um resultado. Se deparar com isso daqui, né? Uma bancada aqui tava só o luxo. E agora tá só o lixo. Jesus amado, eu nunca tinha visto isso aqui. Lambeu no chão a roça. Olha aí. O que desanima o peão é isso aí, ó. Se chegar no pasto, ver uma coisa dessa. A vaca produzindo 25 litros de leite ainda. Mas não sabe o que tá acontecendo aqui, ó. Já é 4ª essa semana. Olha lá. Ficou doente de ontem de tarde pra cá e já hoje cedo já amanheceu assim. Na roça ganhar dinheiro já é difícil, agora perder acontece rápido demais, viu? O custo é alto, risco alto e retorno incerto. Isso mesmo, viu? O homem do campo levanta cedo todo dia e continua, porque é mais que uma profissão, é um jeito de viver. É teimosia, talvez, mas também é coragem. No fim das contas, o produtor rural é aquele que sustenta muita coisa, mas quase sempre carrega o peso maior nas costas. Porque na roça é assim, viu? Quando aperta, a corda não quebra no meio, ela sempre arrebenta do lado mais fraco. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. E também compartilhe com quem gosta da vida no campo. Obrigado por assistir e até a próxima. Qual é a graça? Nós aqui ó, na lavoura, ó, já temos desmanchando ó, um galpão aqui que tem capacidade de estalerar 30 hectares de alho. Já temos desmanchando, temos desistindo hoje, temos desistindo do setor das verduras e legumes aqui, ó. Então assim, ó as dificuldades aqui nas verduras e legumes, o custo alto para produzir, dificuldade na mão de obra, dificuldade grande na mão de obra. Quando a gente consegue produzir um pouco de alimento, o preço não ajuda. Então não tem como, ó. Tô escapando dessa bomba aqui, ó. Graças a Deus, consegui vender isso aqui, ó. Então assim, ó, eu tô caindo fora. Verdura e legume não lido mais. Meu marido me mostrou um vídeo essa semana, onde tinha produtores de morango, dando morango para as vacas comer. E vi também outras produções sendo dadas para animais comerem, porque eles falavam que não estava vendendo. Essa do morango, para mim, foi impactante. Porque, gente, morango é uma fruta deliciosa, né? E não é barato morango. E aí a gente viu um produtor dando morango para as vacas comer. E aí eu fiquei imaginando, isso só pode ser fake news, porque não é possível. E daí eu cheguei no mercado ontem, um atacadista, não tinha morango. Passei em outro atacadista, não tinha morango. Eu falei, caramba, mas como assim? Tem frutas
sendo, né, dada como alimento para animais, o morango, e não tem morango no mercado. Eu queria só entender a logística disso. E aí eu fiquei imaginando, não é fake news não, é a mais pura verdade. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. O mercado, eu não sei quem é que quer ganhar tanto, gente. Eu não sei quem é que quer ganhar uma quantia exorbitante, assim, sabe? Porque aí eu fui pensar, olha aqui como que eu tô. Tô sentada em cima de um monte de abóbora, paulistinha. Não vendemos, não conseguimos vender. Tá aqui toneladas de abóbora paulistinha. Não estamos conseguindo vender também, porque tá praticamente de graça. Aí eu chego no mercado ontem, um atacadista, ontem dia 6 de dezembro, tá, gente? Hoje dia 7 de dezembro. Meu marido me mostrou um vídeo essa semana, onde tinha produtores de morango, dando morango para as vacas comer. E vi também outras produções sendo dadas para animais comerem, porque eles falavam que não estava vendendo. Essa do morango, para mim, foi impactante, porque, gente, morango é uma fruta... Aí eu chego ontem no atacadista e tá R$ 5,60 o quilo de paulistinha. E ninguém quer comprar a nossa. Eu fiquei assim, nossa, mas por quê? Porque se tá R$ 5,60 no mercado, quando tá caro no mercado, é porque não tá tendo, né, nas roças para comprar. Aí acaba subindo no mercado quando não tem demanda de produto. Aí o preço fica alto no mercado. Mas se tá perdendo nos barracões e nas roças, então por que tá tão caro no mercado? Por que que o produtor tem que perder a produção e por que que o consumidor tem que pagar tão caro? Aonde está a logística disso? Eu gostaria que especialistas, se tiver algum especialista que ouvir, né, que vê esse vídeo, eu gostaria que vocês me explicassem onde é que está a logística. Porque se tem demanda de produto, se tem muito produto, o preço cai. Se a demanda é pouca, o preço sobe. Então, por que é que está tão caro nos mercados e a gente está com a produção aqui? Nos barracões, debaixo das árvores, perdendo, porque não tem mercado, porque ninguém quer comprar. Sabe quanto está oferecendo para nós? 45 centavos no quilo da abóbora aqui. E aí, enquanto for isso, eu deixo aqui no barracão. A gente tem uma granja de porcos, né? A gente tem uma granja não tão grande, mas a gente tem uma granja de porcos. E por esse preço, meus porcos comem. É alimento para eles também. Assim como os morangos está sendo um bom alimento lá para as vacas do nosso amigo lá. As abóboras também vai ser um bom alimento para os meus porcos, já que não tem mercado, né? O preço está exorbitante no mercado. Mas aqui para o produtor, não tem preço. Sinto muito, consumidor, porque você paga caro. Mas não é o produtor que está ganhando nisso. Porque para nós estão oferecendo 45 centavos o quilo. O vídeo ficou grande, gente. Eu sei disso. Mas é que eu estou extremamente chateada com toda essa situação. E querendo saber onde é que nosso país vai parar. Pois é.